Buenos días a todos. Bom dia a todos. El Señor les continúe bendiciendo Que Deus continue, grandemente. que o Senhor continue abençoando vocês grandemente Les guarde e lhes guarde y les ayude siempre a seguir adelante. e lhes ajudem Recibiendo sempre la palabra, el mensaje, a seguir em y frente, preparándose para recebendo a su palavra, a transformación. mensagem e preparando para a Porque transformação. para eso es que estamos hoy Porque é para isso en pie delante que del Hijo estamos del hoje de pé, diante do Filho do ser Homem, preparados para sermos preparados para recibir para recebermos aquello de lo cual aquilo do qual los de la primera edad desearon os recibir, da primeira era los de la segunda, desejaram tercera, cuarta, quinta, receber, o da sexta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, Não sétima, e não receberam. y E de oír también de ouvir também. lo que nosotros oímos, dice O que Cristo, nós ouvimos, no lo oyeron. o que vocês Cosas de las ouvem, cuales no se podían Cristo hablar en disse ali, detalle, dice e Pablo. não ouviram, do qual Y ahora estamos hablando não se podia falar em detalhes, disse Paulo. Agora estamos falando cada detallito, em detalhe, cada detalhezinho, cada punto, cada cada coma, ponto, cada vírgula, cada escrito, cada anotação, línea cada subrayada. linha sublinhada. Miren lo minucioso que es Dios Veja en esta etapa tan importante. o minucioso que Deus, nesta donde nos etapa dejó tão importante, todo el plano, onde nos deixou o plano todo, nos dejó por donde corrían las tubos, nos deixou por onde corriam a donde tubulação, por onde corrían los cables, corriam os cabos Elétricos desses elétricos desses tubos, dessa donde corría tubulação, la tubería de agua, onde correria por donde iba a correr ali el a agua. tubulação de água, por onde correria a água. Dejó todas las especificaciones Nos deixou todas as especificações para que con eso para que com isso, se fuera formando en cada escogido de Dios, em ese cada cuerpo eterno y escolhido glorificado. de Deus fosse se formando este Cada corpo detalhe. eterno e glorificado. Cada Para detalhe ensamblar para esa construcción. semear essa construção. Estamos aprendiendo Estamos aprendendo cómo armar el nuevo cuerpo. como armar o novo Em corpo, outras palavras. em outras palavras. El que no tenga ese plano E quem não tenha esse no va a projeto poder armar su cuerpo não eterno vai y poder glorificado. armar o seu corpo eterno e glorificado. Pero vean Porque que el vejam primero que dijo primeiro que había que construir ele un lugar. falou que tinha Y que fuimos construir um obedientes. lugar. E Que fomos construímos el obedientes, construímos para ele um lugar. Pero fíjense que no todos los que aportaron, Mas ayudaron, observe trabajaron en la todos os que construcción del arca de contribuíram, Noé. ajudaram, trabalharam na construção da Arca de Noé. Aparentemente, pues, eran los Aparentemente, primeros también con pois, Noé y su familia que entraron. os primeiros também com Noé e sua família que Él entraram, les venía predicando que iba a haber ele un vinha diluvio, pregando para eles que teria um dilúvio, iba a inundar toda la tierra. vinha um dilúvio que ia inundar Vai, a diz terra ele. toda. Bom, isso ele disse, mas Aquí nunca ha llovido. aqui nunca choveu. Trabajaron, Trabalharam, se hizo el arca, fizeram a arca, hubo una gran señal frente a sus teve um narices, grande, que muchos um de grande ellos sinal trabajaron. na frente do nariz deles, que muitos não dos que creyeram. trabalharam e no final não creram. Luego, pues, de esos que Depois, trabajaron, vamos a quedarnos por Desses aquí que cerquita, trabalharam, no vaya a ser vamos ficar por aqui que esa pertinho, para não predicación ser que que vino hablando essa nomás pregação que sea nós cierta, venha falando, vai que pero seja que estaban verdade, rondando, mas ainda estavam rondando a arca. es como cuando, É no sé como cuánto quando, andó de la silla, não sei quanto, alguém brincou da y seguía cadeira, dando aquela vueltas, brincadeira da llega un cadeira, punto donde se quita la silla e fica dando a volta, essa e chega um última momento que persona tira não. a cadeira e aquela última Aí estava pessoa, dando a então volta aí já lá, não, e aí eles estavam a dando a porta volta em na um lado, arca, e volta seguindo pelo dando a lado volta. e seguindo, Pero chegou um continuaram momento dando a que a volta, porta se cerrou. mas chegou um momento que a porta se fechou. O sea que muchos están Ou seja, que dando la muitos ronda estão desde afuerita, ali rondando desde fora, mientras adentro estamos comiendo enquanto el maná, dentro estamos comendo um maná. esa preparación, Essa preparação, y llegará el momento en que e se vai les chegar o momento agarrará la silla, em que já tirará já a não vai cadeira ver, porque a e porta já será não, cerrada. e então vai dar um y no hay break forma. porque a porta vai ser Luego, porque fechada una vez que está cerrada la puerta, e não vai ter jeito porque Não uma hay vez que a forma porta esteja que se fechada, vuelva a abrir. não tem como ela volte a ser aberta. es como cuando un hermano me dice, É como quando o irmão me falou,
Quando a porta da dispensação da graça se fecha, se cierra. se fecha. Não é que se abriu. Não é que se dia de abriu Pentecostés, no dia de como foi que ele disse, Pentecostes. no dia de Como foi que ele me Pentecostés. falou? No dia de Luego se Pentecostes. cerró en el Depois se 63, fechou em ou 63 ou em 74, luego se abriu 74. outra Depois se vez abriu en el 2000, novamente em 2000. luego se cierra en el Depois se fecha em 2018. 2018. Oye, pero Veja, si mas la puerta se cierra, se se a cierra. porta se fecha, se fecha. Y ahí es donde entra la revelación. E aí é onde entra a Que revelação. muchos no entienden. Que muitos não entendem. Porque tendrían entonces Porque que haber então teria negado que ter negado predicou em o que ele 2000, pregou que em iba a 2000, entrar na etapa de de que bautismo. iria entrar uma etapa do Pues fueron batismo. hipócritas allí, porque Pois foram hipócritas ali, porque se estavam falando que na dispensação do reino estava aberta até um certo tempo, é que tinha entrado a dispensação do reino na era de pedra angular, no podían creer então não podiam crer no que ele estava falando en esa fecha. desta en el data, em 2000, 2000. O una cosa o la ou otra. uma coisa ou outra. Pero vean cómo la revelación Mas de vejam como a revelação de Deus é tão Dios que no perfeita falla. que não falha. No se había cerrado la dispensación de la gracia. A dispensação da todavía. graça ainda não tinha se fechado. Se estaba llevando a cabo Estava se programa, realizando um programa, una obra uma en la obra, cual na iba qual a llegar a un momento en donde chegaria um se iba a cerrar. momento onde se fecharia. Y sí se cerró E sim, en esa fecha. se donde fechou se naquela acabó data onde terminou esa etapa essa de etapa bautismos y todo dos eso, batismos e tudo isso. lo cual en el libro de los sellos O él qual no dice livro dos selos ele falou que hasta que entrara el que último até que escogido entrasse y o fuera último bautizado, escolhido e fosse ele escreve no batizado, livro de los sellos, ele escreve no livro bautizado. dos selos, batizado. se cerró ahí la etapa Se fechou ali Pela a dispensação etapa da dispensação da graça y se entra e a una se nueva entra edad, a uma una nueva nova dispensação. era e uma nova dispensação. Ahora, eso es lo que él Agora é isso estaba trayendo en esas buenas que ele estava nuevas trazendo al nessas pueblo, boas novas ao povo, de lo que sería do que esa seria dispensação y cómo essa se estaría dispensação llevando e a cabo, como estaria se realizando dispensação, essa dispensação, cual estaría trayendo la fe de o rapto qual estaria de Dios trazendo a fé de en una rapto aos gran carpa escolhidos catedral. de Deus em uma grande carpa catedral. Tinha vindo se dizendo o tempo todo. Y todos pensaban que E era de todos cierta forma. achavam que era de um certo jeito, Pensaban, achavam, bueno, bom, él dice que fue invitado para predicar las plagas, las ele copas, falou que foi convidado para allí, pregar as taças, varios as, mensajes. Él as dice pragas que ali, em várias estarán allí mensagens. los ministerios de Moisés Ele y falou que Elías, estaria ali todos os ministérios de Moisés e Elias e tudo, pois focavam la vista todos en él. focavam o olhar, a visão nele. Pero vean, Mas vejam, el escogido de Dios es el que sabe o escolhido de Deus, o que sabe e entende a forma provista de Deus de era em era e de dispensação em dispensação, cuando ve que el mensajero se quando va, vê que o mensageiro parte, lo primero que le viene a la mente o es, primeiro ¿y que ahora vem qué? à mente é: e agora? E agora? ¿Para dónde vamos ahora? Para onde nós vamos agora? Bueno, ¿será que volverá? Bom, Porque será que es vai el voltar? mismo Porque pensamento que é o tuvieron mesmo todos los pensamento de que las edades, todos os das eras tiveram. aún los del hermano Branham, Até todavía os do muchos irmão piensan Branham, eso. e ainda muitos pensam Piensan isso. que él va a regresar a Acham culminar que la ele vai obra, voltar para concluir a Pero não obra, sabem que é o mas ministério, não é o sabem Espírito que o Santo que ministério estava é o Espírito Santo que estava falava dessa nele, forma. que falava dessa Recorreremos forma. esta senda una vez Percorreremos esse caminho mais uma más. vez. Vendré outra vez. Virei outra Recorrerei vez, este caminho percorrerei ministerial. este caminho E se ministerial. quedam com a letra, E pero ficam detrás com a de eso hay letra, una mas revelación atrás grande. disso tem uma grande revelação. Luego pasan los días, Depois passa os dias, não veio, mas ya Dios le va abriendo el cuadro, Deus vai abrindo o quadro, tiene que haber algo. tem que ter alguma coisa. Se queda E ficam todo como todos como en suspenso, ali em suspenso, y ahí es donde el hermano Branham a habla expectativa. E aí é quando o irmão Branham fala naquela página dos selos que diz una media hora, uma meia hora, si uno se está divirtiendo, pasa rápido. Pero cuando estaria está se entre passando, la vida y la mas muerte, talvez passe muito rápido, mas é um milênio. quando está entre a vida e a morte, diz que é um milênio. vean una media hora, Veja, uma meia hora, la media hora de silencio. a meia hora de silêncio. Aparentemente, Aparentemente, para muchos no está pasando nada, para muitos nada está acontecendo, pero para otros está pasando mas lo más para grande, outros está lo más passando glorioso. algo maior, mais estávamos glorioso esperando. do que estávamos esperando, porque
Aí na página 465, agora notem que a abertura deste selo foi tão tremendo que até os céus mesmos foram silenciados por este evento, pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Não teve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode, talvez não seja muito tempo se você está se divertindo, mas estando ali entre a vida e a morte pode ser como um milênio. Isso foi tão grande que nem Jesus mesmo falou dele, e nenhum dos outros muito menos. Ele também disse, eu não sei, ou eu não direi, quando virei, senão que virei, ou algo assim nessa palavra, ou seja, que eu não vou dizer quando eu vou vir, senão virei, ou algo assim. Agora veja que nesse tempo é quando Deus está cumprindo o que Ele tinha dito, tinha trazido, e o reverendo William Branham tinha profetizado, precursado do que seria a vinda do Senhor à sua igreja, e que Deus estaria trazendo. Conseguiu? Página 117 dos selos. Agora não trovejaram em vão. Lembrem, a gotinha de tinta, tudo tem um propósito e uma razão. Notem que o Criador pronunciou estas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, em forma simbólica, o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não digas completamente o que é isso. Não vai dizer isso é assim, isso é que está sob o sétimo selo. Não fale assim, porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se poria a perder. Isso melhor, é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo a sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando eu venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, apenas corresponde a mim estar pronto. Vejam. Por quê? Porque se não está preparado, do qual depois a pessoa pode jogar a culpa no irmão William, porque ele falou, esquadrinem a mensagem do irmão Branham. Tenham os livros de citações, selos, eras e todos esses livros. Qualquer um vai dizer, mas ele está me mandando para trás? É o precursor? Consequentemente, a pessoa tem que ser empapado, que disse o precursor. Agora, quando vem o precursado, nos passa despercebido. Mas ele estava focando a alguém que não era aquele do qual o irmão Branham estava precursando. Isso é tudo. Estava focando o olhar, o personagem de carne e osso errado. Embora o ministério e tudo que estava funcionando ali era porque Deus é um, é o mesmo hoje, ontem e sempre. Mas é Deus em metamorfose, mudando de máscara o tempo todo. E ele dizia, procurem, esquadrinhem, tenham todos esses temas à disposição do povo. E Miguel também falou isso. Isso está na introdução. Que tenham eles, ministros e todos, ele estava alertando que tivessem fartados disso tudo, porque seria tão simples que quando Deus estivesse cumprindo isso, muitos diriam, não pode ser. Agora vejam, que não é para todos, mas para aqueles predestinados, escolhidos de Deus, atributos de Deus, que saíram dele. Consequentemente, se a pessoa não saiu dele, não vai entender. Não vai entender, não vai conhecer o mistério da sua vinda. Porque as ovelhas de Deus ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem em seguida.
este es mi Padre celestial. Esse é o meu Pai Celestial, que está falando comigo hoje. ¿Cómo lo está haciendo? Como Ele está fazendo? asunto mío. Não interessa, não é assunto El meu. asunto mío es O meu recibirlo. assunto é receber Ele. El asunto de, miren, de O assunto de, Moisés allí en la veja, zarza de Moisés ali na sarça, era obedecer a era esa voz que obedecer salía aquela voz que saía de eso allí que estaba ardiendo. daquilo ali que estava ardendo. No era asunto decir Não era assunto cómo se le dizer apareció como que apareceu o de dónde estaba hablando. ou de onde ele estava falando. A lo mejor no se pintaba bonita esa salsa allí. Aquela sarça não estava muito bonita ali, pintada, ardendo, mas era a voz de Deus. Ele se agradou de estar ali e falar do meio Ese arbusto daquele arbusto que de seguro se veía que com certeza no muy bien, não era muito bonito de se ver, pero era la voz de Dios. mas era a voz de Deus. Y tenía él que E ele tinha o quê? quitarse su calzado Que tirar sua sandália, seu calçado, porque la presencia de Dios estaba allí. porque a presença de Deus estava ali. Ahora vean cómo todo eso Agora vejam como isso tudo corresponde a este tiempo final, corresponde a esse tempo final, en donde por medio de esa onde manifestación através que desta Dios prometió, manifestação que Deus prometeu, que llevaría a cabo que esa realizaria obra de reclamo, essa obra de reclamação, en la cual, na vean qual, ustedes ayer vejam, fue ontem un día muy foi um dia importante, muito importante, en donde Dios nos onde Deus abrió hasta cierto nos abriu lugar, até um certo lugar, todo ese cuadro allí, todo esse quadro aí, y en donde en una parte él dice e onde em uma parte ele disse, Sanidade. cura por reclamación. por reclamação. Como él viene en su obra de reclamo, Como ele vem em sua obra de reclamação, reclamando, vem viene reclamando, sanando, vem curando también também. esa es la sanidad total Essa é a cura total de la iglesia novia, da igreja noiva, por la cual él ha venido. pela qual ele veio. Él se levantará con sanidad. Ele se levantará com Moisés cura e em Elias. suas asas, Moisés Do ministério de e Moisés Elias, e o ministério de Moisés e Elias. Por eso, Por isso, ese amor esse amor del pueblo hacia Dios do povo para com Deus y su obra e a sua que él está obra llevando a cabo en este tiempo que ele final. está realizando nesse tempo Por isso final. ele diz ali, Por isso ele como se falou ali, move. veja como se move La resurrección. a ressurreição. No sé si es ahí donde dice, Eu não sei se tem aí onde ele disse, enamórese de él. apaixone-se por ele. Es el amor divino. Esse é amor divino. Ese amor divino. que Esse él le amor dijo a divino Pedro, que ele falou "¿Me a amas?". Pedro, tu me amas? Ahí es donde él Aí estaba é onde ele estava pidiendo esse amor pedindo de Pedro hacia él. esse amor de Pedro para El com amor ele, ágape. o amor ágape. Ahora ven ustedes cómo Agora vejam como, ¿le conseguiste? tu achou? La 96. A 96, parágrafo 12 do livro de citações. Ahora está escrito entre líneas. Agora está Muitas escrito entre linhas muitas Cuando vezes, tengamos nuestra carpa quando grande tenemos a levantada, nossa grande em carpa alguma levantada parte, em alguma parte, ya está levantada. já está levantada. Lo que le correspondía a las personas es O que correspondia às pessoas estará depois passando era agora aí. o que estaria acontecendo Vamos estar agora. pendiente. Aí, vamos estar à expectativa. Lo llamó de entre la zarza Chamou entre a sarça. y él fue a ver. E ele Eso foi es lo ver. que tenía que hacer el pueblo. Isso era o que o povo tinha que Él fazer. está hablando en una gran Ele carpa está catedral. falando em uma grande carpa Me está catedral, llamando a mí. está me chamando. Voy a ir a ver. Eu vou ver lá. Eso es lo que Isso tiene que ser. é o que tem que ser. Tiene que hacer todo hijo e hija de Dios. Tem que todo filho e filha de Deus fazer. En alguna parte Em tomaremos alguma mucho parte, tiempo para hablar tomaremos muito dessas tempo coisas para que falar estão dessas entre coisas que estão entre linhas. como él amaba estar Como aquí. ele amava estar aqui. Y predicar. E pregar. En él fue mostrado el Nele deseo foi mostrado del o Espíritu Santo desejo de do Espírito vaciarse Santo en de su pueblo. se esvaziar em seu En él povo. estaba el deseo de estar Nele con estava o nosotros desejo aquí, de estar conosco aqui, hablando. falando. En él estaba el deseo de Estava estar esta nele o mañana aquí desejo como de estar ustedes esta hablan. manhã aqui com vocês falando. Era la forma Era a forma que Dios siempre ha hecho de que dar Deus unidad sempre y de fez de dispensación, Ariel e de dispensación con su dispensação em pueblo. dispensação com o seu povo. Hablarle así, Falar assim,
A él le gusta, dice, platicar. Ele disse, eu gosto de conversar. Ahora dice, Agora tomaremos diz, mucho tiempo para hablar de estas cosas que están entre líneas. Vigilen. tomaremos La muito resurrección. tempo para falar das coisas que estão Como entre se linhas, mueve vigie a ressurreição, como se hermoso. move aí, tão formoso. Solo enamórese Apenas de él. apaixone-se por ele. Y él E ele se lo revelará a usted. se revelará a você. ¿Cómo? Como? Primero dice, Primeiro diz, enamórate de mí. Dice, apaixona-se por mim, y diz. entonces yo te voy a E revelar. então eu vou te Te revelar, voy a mostrar vou te cosas mostrar ocultas, coisas dice, ocultas, ele en fala Jeremías, em ¿eh? Jeremias, Jeremías 31, Jeremias 31, 31, eu creio que é. Ahí es que dice las cosas É aí que diz as coisas ocultas pertenecen a Dios ocultas y las pertencem a Deus e as reveladas reveladas a nós. Pero hay otro que dice, Mas tem outro que diz, clama a mí, yo te clama a mim e responderé, responder-te-ei, te enseñaré cosas grandes. e te ensinarei e coisas ocultas. grandes e ocultas. Jeremías 33. Jeremias Ah, pues, 33. La otra es la de A outra é outra de cita. outra citação. yo te Clama a mim e responderé responder-te-ei, te enseñaré cosas grandes y ocultas e te que tú ensinarei no coisas conoces. grandes e ocultas Ou que seja, tu não não era conheces. conhecido Ou esse seja, que não mistério era do conhecido esse sétimo mistério selo. do sétimo selo, Pero vean dónde mas vejam es que Dios onde lo iba a é dar a que conocer. Deus daria a conhecer esse mistério del esse sétimo selo, mistério que é do o mistério sétimo da selo, segunda que é o venida mistério del da Señor. segunda vinda do Él, Senhor. en un lugar Ele habla de eso, fala disso em um lugar, de ese misterio. desse mistério. Vamos a ver donde yo tenía un Vamos extracto ver, aquí, eu tinha um extrato aqui que él habla que ele fala. miren esto es de los libros de la Esse visión de la é carpa, do livro da visão da carpa, en el mensaje de la restauración na de todas mensagem a las cosas, restauração de todas as 11 de coisas, octubre del 2015, em 11 de outubro de aquí 2015, en Puerto Rico. aqui em Porto Rico. Está en la página 242 Na página 242 e 243 do tomo 3 esse livro de la desse visión de la livro da gran visão da carpa grande carpa catedral. Dice el reverendo William Branham, Diz o reverendo William Branham na página 30 do livro das Eras que assim como os judeus trouxeram o evangelho dos gentios, esto fue por medio de Pedro, isso foi através de de Pedro, San Pedro, en la casa de Cornelio, na casa de Cornélio, um um romano, um gentil y romano, San Pablo, e São Paulo, Asia Menor, a a los Ásia gentiles. Menor, aos gentios. Assim os gentios Assim os gentios o levarão de volta aos judeus e o rapto acontecerá. É um mistério qual ainda não foi aberto ao público. A vinda do Filho do Homem com os seus anjos, porque isso será aberto no cumprimento da visão da carpa. Ou seja, qualquer um que fale, não, eu já entendo isso, eu já conheço. Isso não é verdade, porque ele está dizendo que isso na carpa é onde iria se abrir, onde serão abertos os mistérios que os 7 trovões contêm, e falarão à sua igreja. Se vai falar os 7 trovões, pois então tem que ter uma voz. Ou seja, a voz de Cristo vai falar em forma consecutiva à sua igreja na etapa da era de pedra angular. Ah, mas isso não tinha acontecido antes, então? Onde os trovões emitem suas vozes, ele falou que é em uma grande carpa catedral. Deus estava mostrando aí que o que não tinha falado em 74, 77, 80, 85 e tudo, aqui já está falando e dando mais luz, porque senão, se tivesse aberto essas coisas todas lá, naquele tempo, muitos teriam se levantado contra e teria sido, naquele tempo, uma dor de cabeça com um montão de lugares que estariam preparando para isso. E o povo teria desviado a atenção e toda a força, as orações e tudo, iriam distribuir-se, porque todo mundo que quisesse montar uma carpa, uma tenda, para que os trovões forem soados ali, mas ele guardou e deixou para o final, deixou para quando o povo de Deus estaria em uma etapa em que precisariam disso. Agora ele fala,
E estes serão os 7 trovões emitindo as suas vozes, porque é a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão. E 7 trovões emitindo as suas vozes e revelando à sua igreja todo o mistério do 7º selo, todo o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja com os seus anjos, para nos dar fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Simples assim. Que muitos usavam essa palavra simples, ele usava muito essa palavra simples assim. Simples assim, tão simples assim como Deus está cumprindo, que é tão simples. Eu acredito que você vai poder dizer, irmão William, escute, irmão William, mas eu acho que isso não reúne ainda toda a simplicidade, porque tu não repetiste tanto assim, simples, ou melhor, tivesse me ajudado antes, me ajudou, mas, ou seja, falando assim, em termos de que realmente era simples. Mas para poder entender plenamente tem um tempo. E isso vai ser no cumprimento da visão da carpa, onde o anjo do pacto, Cristo na coluna de fogo, estará presente. Veja o que está presente no meio do povo, trazendo à sua igreja essa fé de rapto. É a coluna de fogo. Muitos querem vê-la. Rodeando, voando. Mas se está em carne humana, por que tem que estar olhando para cima? Procurando em cima? Porque Deus sempre opera através dos seus instrumentos. E vai se mover a um pequeno quarto, e aí vai realizar um trabalho que está prometido para o último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, qual será para a restauração nossa, a vida eterna, para o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É para isso, esse é meu, é para isso que, mas vejam, olhem como as coisas já vão funcionando. Todos somos um só corpo. Naquele dia o Senhor será um e um o seu nome. Veja como Ele estaria nos dando a conhecer todas estas coisas. E seria a coluna de fogo, o pilar de fogo, que guiou o povo hebreu. E depois este anjo do pacto, a coluna de fogo, o vemos manifestado em Jesus. O anjo tem estado em todas as eras, o Espírito Santo, vejam, levando o seu povo de era em era, mas chegaria um momento onde ele diz que esse Espírito Santo que temos se encarnaria, e que nesta última manifestação é onde Deus coroaria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o povo é o povo, porque ele disse, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é em sua obra de reclamação que ele vem nesta manifestação final, a qual estaria mostrando o seu nome. Esse mistério do nome já tem estado sendo aberto, e como ele vai nos levando pelas Escrituras para vê-lo, crer nele, fazer ele parte de você e receber todas as bênçãos contidas aí. Mas veja que isso é algo do qual, quando ele desceu e ouviu tudo o que estava acontecendo ali, e ele disse em uma mensagem, poderia ter visto ou ouvido, disse, isso eu vou ter que guardar comigo a minha vida toda, o resto da minha vida. Onde ele viu e obteve essa revelação? Foi ali onde o escolhido de Deus está recebendo a revelação dos trovões.
en el corazón, no en coração, el cuartito pequeño, no allí. quartinho pequeno, ali. Eso es para usted. Isso é para você. No es para estar hablando. Não é para estar falando publicamente. Es una revelación. É uma individual. revelação individual. Porque el que está dentro del Porque lugar o que está santísimo, dentro do lugar santíssimo el que ve las cosas que hay allí. é o que vê as coisas que tem Los ali. que no están dentro no pueden Os que não verlo. estão dentro não pode ver. Así pasó en el lugar Aconteceu santo. assim no Tú lugar estás dentro del lugar santo. santo, pues Tu vean estás las dentro cosas do que lugar habían allí. santo, pois viam as coisas que Pero estavam para ali. ver las cosas del Mas lugar para ver as santísimo coisas había do que lugar pasar santíssimo tinha que passar un velo. um véu. Y si no se pasa por el E velo, se não passa pelo véu, si entra por la ventana se entra pela janela y una de esas le baja la ventana, e uma van a pillar dessas los dedos. baixa a Hay janela que saber por dónde entrar. e vai cortar os dedos Porque dele, machucar os dedos dele. Tem que es saber la por puerta onde y por la entrar, puerta, porque assim como foi na que porta e pela porta, entrou o assim povo como por la foi que porta entrou o da primeira povo vinda pela do Senhor porta da primeira Jesus. vinda do Senhor, Jesus, En su obra de em redención, sua obra de redenção, así también assim também en este tiempo final, nesse para tempo final, entrar a la para nueva entrar a dispensación, nova la dispensação, a dispensación dispensação do del reino, por la puerta. é preciso entrar pela Por essa porta. porta Por essa Es porta que hemos entrado é que temos entrado y ya estamos disfrutando e já todo lo que estamos hay desfrutando de dentro del lugar tudo que santísimo, tem del dentro do templo lugar espiritual, santíssimo, do templo espiritual, hasta su nombre, até o seu nome e todas as coisas correspondentes ali ao ministério. Vimos tudo y hemos estado e madurando estivemos amadurecendo ya a esse nível, já tan y a esse tan nível alto, tão e tão en el alto cual com o qual esa fe essa fé que allí estuvo mostrando nuestro hermano Branham que o nosso irmão Branham esteve mostrando lá e o nosso irmão William esteve citando, llegará a esse nível vai tan chegar a esse nível tão alto, alto, de lo cual recuerdan do qual lembram que hace ya que já faz varios meses, quizás vários un año, meses, dos, talvez um ano ou que dois, veníamos hablando que vínhamos falando de que Dios permita un de que pueblo Deus permita que esté también um a ese povo que nivel também esteja a esse antes de nível la transformación. antes da transformação. ¿Se recuerdan? Vocês Que lembram? muchas veces lo hablábamos. Muitas vezes nós falávamos, Hacia eso vamos, estamos indo para isso, porque será porque vai ser tan grande tão grande esos momentos esses momentos, los cuales estaremos os quais estaremos disfrutando desfrutando de lo que ya habíamos recibido. do que já tínhamos Que es este recebido, tiempo que es la que é este etapa más tempo, que é a importante etapa mais y importante más grande y más gloriosa e maior e mais que é gloriosa, receber que la é fé de receber a fé de Rapto, que recibir el contenido de esos que é receber o conteúdo desses trovões, o hemos qual sido obedientes a la fomos voz del ángel. obedientes à voz do anjo. Estamos en la gran carpa catedral. Estamos na grande carpa Estamos catedral, escuchando la estamos voz de Dios ouvindo a voz de Deus en la forma na provista forma por Dios, provista por Deus. y estamos siendo preparados E estamos para sendo preparados esa etapa para essa em donde a fé etapa estará onde a fé vai tão estar elevada. tão elevada Ele disse que esse que ele instrumento disse que ali, esse instrumento el ali, cual estará llevando a cabo o todo qual vai eso, estar realizando en isso esa etapa tudo ya, nessa etapa, porque antes já nessa etapa, porque antes, Deus lo está veja, usando y lo seguirá usando para Deus traer esteve el usando e mensaje, la continuaria palabra, usando para trazer a la fe de mensagem, a rapto, palavra, a fé de lo rapto, cual es o qual el mensaje é a mensagem que estuvo trayendo esas buenas nuevas, que esteve ese trazendo poderoso essas alcance, boas novas, esse E poderoso arcanjo, el cumplimiento e de o todo eso es cumprimento disso tudo é la realización a realização, a presença desse que ellos estuvieron hablando. que eles estiveram falando. El mensaje y el mensajero es A el mismo. mensagem e o mensageiro é a mesma Por coisa, consiguiente, e todo lo que se consequentemente está trayendo tudo que está se trazendo Es lo que hay é o que tem entre líneas, entre linhas, lo que no se habló, o que não se reveló. falou, se revelou. Es como, no recuerdo quién fue que me É escribió, como, eu não lembro pero como todo foi eso que me estaba ahí escreveu, mas y no lo tudo habló isso de esa estava forma, ali, ele não falou desse jeito, porque no era el tiempo porque não era o tempo. y el tiempo era hoy. O tempo era hoje. Ahora con ese, Agora com esse, en esa etapa ya, nessa en etapa, donde ven personas já entrar y onde salir vê pessoas entrarem e saírem sanas, curadas, dice que las personas aún diz no van que a necesitar as pessoas tener ainda fe. não vão precisar Con ter la fe fé. de esa persona Com ahí a fé daquela pessoa ali, será suficiente. vai ser suficiente. Y internacionalmente E también, internacionalmente também, pero mas ¿y dónde está la novia? cadê a noiva? ¿Dónde están esos que él ha venido Onde preparando? estão esses que vieram se preparando? O sea que Ou seja, que
serão de grandes bênçãos nessa etapa, porque a fé também vai estar neles. E isso é o que eu tenho pedido ao Senhor, que tenha filhos e filhas de Deus nesse tempo final, escolhidos de Deus, com essa fé tão elevada, que sejam de grande ajuda nessa terceira etapa, nesta parte desta terceira etapa, e coloquem em prática, pratiquem tudo que aprenderam e receberam neste ensinamento sob Carpa, porque esse é o poderoso exército do qual vai se unir a este outro exército que vem da sexta dimensão. Lembrem que no livro das eras ele falou: os céus foram esvaziados pelo tempo de meia hora. Veja algo ali. Nesse espaço de meia hora, está se dando a conhecer a fé de rapto. Mas tem um tempo onde os que vão ser transformados sem ver a morte estarão esvaziando esta sexta dimensão, essas teofanias, e estarão se encarnando. Por isso, quando a ressurreição aconteça, essas pessoas poderão ver. Veja como se cumpre essa escritura. E depois, a ressurreição, foram esvaziados do céu, não restou nenhum ali, apenas aqueles que passaram a prova, o juízo ali, porque lembre que se saírem bem, virá, mas se não, diz que ficarão lá. E isso nós vamos ver como é que tudo isso vai se realizar. Mas vejam como essa parte ali de que estarão Deus permitindo essas teofanias descerem, essa representação que temos lá em cada escolhido de Deus. Eras, página 304. E Jesus vem do céu com milhões de seus santos, e a Bíblia diz que os céus estavam vazios por meia hora. Então, onde está esta grande pessoa? Deus? Ali vem, ele está em Cristo, com certeza. E ao vencer através do Espírito Santo, como ele venceu, nos sentaremos com ele, ao ele tomar o trono terreno de Davi, para nos sentar e governarmos assim com ele, como ele fez lá em cima. Amém? Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que sejam manifestados os filhos de Deus. Veja como ele termina aí falando isso. Agora, isso tudo é o que Deus está realizando hoje. Por isso, vai se mover de certa forma, onde para esse tempo da ressurreição, que estará se realizando também simultaneamente essa apertura, que vai apertar, diz, ficará cada vez mais forte. O que ainda não esteja preparado ou endireitado, acredite em mim, ali vai se endireitar. Sempre vai ter um último. A pessoa pode falar: rapaz, mas por que tu não te preparaste antes? Porque era até o último. Ele não pode ir à ceia das bodas do Cordeiro até que esse esteja pronto, preparado. Agora, veja que tudo vai acontecer de uma maneira progressiva. Uns antes, oxalá que todo o povo seja ao mesmo tempo, mas com a fé elevada de vários que vão se ajeitando
le sean de ayuda e sejam de ajuda a los demás. Mira, pero ¿cómo tú para os hiciste eso? demais. ¿Cómo? Veja, mas como tu fez isso? Pero, ¿cómo? ¿dónde está eso? Mas onde isso Todo está? será escritural. Tudo vai ser escriturístico. Léete aquí, Lê aqui, léete acá. lê ali. Mira, esto yo lo vi. Veja, isso eu vi. No nos pasamos así Não, aconteceu assim entre el pueblo entre o Recuerden que povo. estamos aí dentro. Não aconteceu assim entre o povo. Lembre que estamos aí dentro. y nos hablamos así, mira, E nós falamos assim, sussurra, isto por aqui, olha, mira isto por olha acá. isso por aqui, olha isso por ali, calladito. caladinho. Y todo eso, cada uno E tudo isso, cada um seguirá seguirá siendo de ayuda para continuando sendo Los de demás, ajuda para os aunque outros, sabemos que é individual. embora sabemos que é individual. vamos hacia un mismo camino, Mas vamos seguindo o mesmo hacia caminho, una misma meta, por consiguiente, rumo à mesma meta e, consequentemente, de lo que estamos hablando. vamos saber do que estamos falando. que Dios nos ayude a todos Que y Deus que ajude a todos nós eso sea una realidad. e que isso seja uma realidade nesse tempo final em cada um de vocês e que Deus Obre esa fe y opere la eleve essa fé e a leve a ese nível a esse nível, que ese instrumento que también esse tendrá instrumento também virá en esa etapa ya nessa final, etapa final já, porque Él nos va aumentando cada vez más porque y Ele más. vai aumentando Nos vai a revelando nós seu cada vez mistério, mais e mais, nos vai vai revelando revelando seus essa fé de mistérios, vai rápido, nos revelando que essa es fé lo de que rápido, eleva o a cada que é escolhido que de Deus, eleva essa fé. cada escolhido de Essa fé Deus, perfeita. essa fé perfeita. O sea que llegaremos Ou todos seja, que a todos esa, vamos chegar etapa em a essa donde etapa todos onde todos seremos como Él. vamos ser igual a Ele. Que Deus les bendiga y les Que Deus guarde abençoe y vocês e lhes adelante guarde em frente. en esta preparación, Nesta preparação, esta etapa de preparación, nessa etapa de preparação, a qual estamos todo ouvindo, lo que fue prometido, tudo que foi Deus prometido, estaria llevando que a Deus cabo estaria dentro da realizando no meio da igreja, sua em uma igreja grande e uma carpa grande carpa catedral. catedral. Hemos sido obedientes, Fomos obedientes, hemos sido buenos alunos temos sido bons alunos y no nos hemos salido del salón. e ainda não saímos do salão. Hemos estado dentro del Estivemos dentro do salão salón ya a punto de coger já a ponto de el correr, examen. já Em próximo donde de vocês acontecer a prova, que eu ainda não sei se pode Han estado en ter estado esos salones que al maestro nesses le salões gusta que cerrar la puerta o professor gosta de fechar a porta para que no para que pase alguien y distraiga a não los passe alumnos. ninguém e distraia os alunos. Esa puerta pronto el maestro Essa la cerrará. porta o professor logo vai fechar. Aquele que for no banheiro O se fueron ou se a foi comprar alguna cosa comprar alguma coisa, cuando regresen. quando voltar, Pero veja, ábreme, abre, hasta van a llamar por su nombre a vão la chamar persona, até pelo seu nome a pessoa, porque es el portero porque é o porteiro y muy bien que conocen su nombre, e muito bem que conhece o seu nome, pero no mas con esa revelación não que com tienen essa los que están revelação que tem aqueles que estão ali. ahí. Llamarán por el nombre y Vão no se chamar darán pelo cuenta nome e não vão se dar conta de Pero muita vean, coisa. Mas vejam, Cuando toquen, ya estará quando cerrada la batem, puerta a porta já estará fechada. forma Não vai ter como de que el maestro o professor vá lá e abra. ya se comenzó Já y ya está começou la cuenta regresiva. e até a contagem Para que regressiva corram. já começou para que corram, Ese examen para que ocorra E já essa final, prova, esse exame, pelo menos eu estuve e já no em final, pelo salão menos, onde o maestro eu dizia, tive bueno, em se uma está sala acabando onde o o tempo, professor falou, olha, o tempo está y acabando. seguí 10, E ele, 9, 10, 8, 9, e uno 8, avanza, e a 7, gente vai ali 6, escrevendo rápido ali, e vai, não, peraí, 5, 5, 4, 0 0. y nos vamos. E nós vamos. Todo eso vean como Tudo Dios nos isso, muestra veja así como también. Deus mostra assim também. Y estamos ya en ese tiempo E en já donde estamos nesse tempo, momento a outro, onde de uma hora para outra, ya esa puerta de essa la porta da del reino dispensação do reino será cerrada vai ser fechada. y se comenzará E ya una já etapa vai se nueva começar uma etapa dentro de nova esa dentro dispensación. dessa dispensação. Cuando se dice será cerrada, Quando se fala es que vai para ser los que fechada, é estarán para aqueles que entrando estarão entrando para recibir las para promesas receber as promessas allí. correspondentes E por outro ali. lado, E por outro lado, Es abierta esa dispensación é aberta essa dispensação para que os filhos de Deus entrem a fazer parte desta dispensação. Ou seja, são diferentes ângulos. cerrada para aquellos Fechada para aqueles que ya no tienen oportunidad. que já não têm oportunidade.
mas estará aberta para todos os escolhidos de Deus que estão ali e que estariam sendo preparados para receber as bênçãos contidas aí, nessa nova dispensação. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e tenham todos um dia feliz, um dia cheio de bênçãos, e que saiam desse lugar no dia de hoje com novas forças, com novos ânimos, como sempre, ajudando neste avivamento qual Deus trouxe, o qual contém os trovões. Os trovões trazem o avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento que a igreja noiva precisava. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês. E o tema, tanto, veja que a gente vai por tantos lugares que começamos a falar da forma provista por Deus para realizar todo o seu programa, e também temos visto ali a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu, mostrando esse anjo, tudo o que estava a coluna de fogo ali realizando nessa pessoa. Não era algo que ele estava realizando, senão que era outro que estava realizando esse trabalho, a coluna de fogo, realizando esse trabalho com essa outra pessoa. E como ele dizia ali, que se tinha um nome, tem que ser de alguém, e consequentemente esse alguém era a pessoa que Deus estava usando nesse tempo, e ele vê tudo. E vê até a forma em que estava se realizando, diz que estava falando a alguém, porque ele sabia como viria a revelação a ele, ele sabia como fazer as coisas, das quais o anjo falava isso e ele fazia. Portanto, quando ele olhou ali, ele vê a forma onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, de onde esse anjo saía, o qual aparecia, mas ali vê uma diferença. Tem uma diferença entre o anjo que está comigo aqui e a luz que está falando a alguém. Mas eu não entendo isso. Porque essa coluna de fogo, esse pilar de fogo, vejam, que ele vê, lembre que tudo ele está vendo nessa visão, do qual, quando vem a ser cumprido isso, a terra, então é na forma comum, onde a coluna de fogo já desceu a esse quartinho desse instrumento que está operando no meio da sua igreja e realizando essa obra correspondente à terceira etapa. Veja, procurando o tema e já continuamos falando, mas vamos colocar todo este ensinamento, ou o ensinamento sob carpa, na terceira etapa, por aí podemos colocar. Em torno disso, vamos aí lendo, mas por aí, assim que continuemos recebendo todo este ensinamento até a nossa transformação. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês. Amém. Deus lhes abençoe.